Começa agora mais uma edição do Acontece. Agora a gente está presente não só nas redes sociais, Facebook e YouTube ali da Connect TV, mas também nos agregadores de podcast. Então você pode acompanhar a gente por áudio ali pelo Anchor, pelo Spotify e também agora pelo Google Podcasts. Então escolhe o seu preferido e a gente vai estar sempre com você. Meu nome é Matheus Lianda, eu sou jornalista e eu tô sentindo muita falta de tocar em uma orquestra. Bom dia, eu sou a Beatriz, flautista e professora de música, e sem a música a vida seria um erro. Com certeza. E eu sou a Cláudia Cunha, professora, e hoje eu vou ser aluna e vou ter uma aula de música com a Beatriz. Não, todo mundo aqui vai ter, né? Com certeza. Esse aqui é o Mutulovic, estamos falando diretamente do restaurante. E agora a gente está fazendo uma parceria aí com o programa Acontece, né? Muitos já conhecem o nosso restaurante. E agora a gente está aí, fizemos uma parceria com o Acontece. Então o restaurante Mutulovic, no final da Ademar de Barros, aqui no finalzinho, né? E a gente tem um cardápio variado todos os dias, pode mostrar aqui, ó, arroz, feijão vermelho, feijão preto, nhoque, polenta, macarrão alho e óleo, farofa, uma variedade de salada, que agora está no final, mas uma variedade de saladas, maionese, chuchu, batata doce, todos os dias, duas sobremesas, tá vendo? Uma, hoje nós temos o arroz doce e temos o doce vermelho, que é o sagu, né? É um restaurante amplo, estamos aguardando vocês, é um restaurante que a gente está aqui para receber a família São Joanense. Então estamos com essa parceria que acontece, que está crescendo, né? Está indo para todo o Brasil, para todo mundo. E para quem estiver ouvindo, um grande abraço do restaurante Mutulovic. Estamos aqui à disposição, aguardando você e toda a sua família. Você é professora e você também é professora, né, Bia? Como que são as aulas de música? Isso, eu sou professora, né? Eu já tive experiências em sala de aula, né? E... Quando você fala sala de aula, é aquela sala de aula tradicional mesmo das escolas municipais e tal. Das escolas com musicalização infantil, né? Que eu também sou professora de musicalização. E também eu dou aula de flauta transversal, flauta doce, violão, teclado e canto. Nossa, quanta coisa! É, bastante. E como é que o aluno faz para decidir o que ele quer aprender? Ele pode testar ou ele normalmente já chega com direcionado? Geralmente se o aluno é mais velho, ele já tem um instrumento que ele gosta mais, né? Uma preferência. Tende mais para aquele... Tende mais para um instrumento. Agora, se é uma criança, ela começa com a musicalização infantil e na musicalização eu mostro todos os instrumentos, né? E aí, algumas crianças gostam do teclado, outras gostam do violão, da flauta, que eu tenho alunos também que fazem esses instrumentos. Isso é muito importante, porque não é todo mundo que tem acesso, né, a um teclado, um piano, um violão, né, uma flauta transversal, que também nem é um instrumento que a gente costuma ver no dia a dia, né? E como que é a musicalização? O que é a musicalização? É a lógica? A musicalização, ou iniciação musical, educação musical, né, também pode ser chamada, é muito importante para a formação da criança. Então, a musicalização, ela ajuda no desenvolvimento da fala das crianças, na criatividade, na coordenação motora, tem muitos benefícios. Então, assim, mesmo que a criança futuramente não goste, não queira tocar um instrumento musical, a musicalização é importante para outras áreas, né? Não só se for seguir o mundo da música. E você tenta ser imparcial ou você acaba puxando um pouquinho mais para a flauta? Não, eu sou imparcial, né? O meu instrumento que eu faço conservatório, meu instrumento musical mesmo é a flauta transversal. Mas depende do aluno, né? Todos os instrumentos são incríveis, ajudam muito no nosso desenvolvimento e eu sou imparcial. Como a Beatriz falou, e ajuda na memória também, e ajuda nas habilidades disciplinares também, né? Porque ela, com a música, ela vai tendo mais atividades como você falou, memorização, concentração, ritmo, né? E isso ajuda na sala de aula também. Também, nossa, eu tenho alguns alunos, né? Tem um aluno que ele fez agora 6 anos, ele faz teclado. E ele melhorou muito no desenvolvimento dele na escola, né? O meu sobrinho, que ele toca também teclado, e é muito, muito legal. Muito legal, a criança se
sente importante fazendo aquilo, né? Um diferencial. E a autoestima também. A autoestima. De estar produzindo, né? Com certeza. E elas apresentam também? Como que é? Tem alguma apresentação todo ano? Então, eu não estava fazendo apresentações, né? Meus alunos nunca tiveram apresentações porque eu estava com muita coisa para fazer, né? Eu não estava tendo tempo para me dedicar inteiramente às aulas. Não, e a gente acabou de sair de uma pandemia também. Ninguém tava se apresentando, né? Com certeza. E agora eu tenho projetos para esse ano, pro final do ano, para fazer uma audição com os alunos, né? Para eles mostrarem o trabalho feito durante todo o ano. Ah, isso é muito legal, porque traz, né? O aluno, eu acho que ele fica lá com aquele sentimento frio na barriga, né? Vai estar chegando o dia da apresentação e acaba sendo um incentivo a mais para ele estudar em casa. Com certeza. Para mostrar, né? Todo o seu desenvolvimento. E onde que você dá essas aulas agora? As aulas são na minha casa, né? Eu tenho um quartinho que eu fiz, um quartinho de música, então coloquei todos os meus instrumentos, tudo lá é só dedicado à música, tem uma lousa Como que se fosse um santuário, né? Tem uma lousa lá que eu ensino a parte teórica também, que é super importante no ensino de música, não só você tocar um instrumento, mas você entender o que você está tocando, né? Então aí que tá a diferença, né? Aí que tá a diferença. Eu tinha um professor que ele costumava falar uma frase que ficou comigo, que é assim, é muito fácil tocar violão, mal. É verdade. Essa frase eu concordo, viu? Concordo. Porque eu acho que assim, você pode falar, eu sei fazer um acorde aqui, eu sei fazer um ritmo, mas será que você sabe mesmo a música em si? É muito mais que isso, né? Eu faço um paralelo muito com livros, né? Você lê um livro por cima e vê aquela primeira camada da história, ok, tudo bem, não tem nada de errado. Mas a experiência mesmo é quando você se aprofunda nas camadas, nas entrelinhas, tenta entender o que o autor quis dizer com aquilo. Isso na música também você pega principalmente, né, aqueles compositores clássicos, né, eruditos, né? Que eles fazem camadas, nossa, e quando você começa a perceber cada nuance da música, é muito mais gostoso, né? Poder aproveitar dessa maneira. Com certeza. A música é muito rica em conhecimento, né? A história da música. No conservatório mesmo a gente tem uma matéria que é só de história da música. E a gente aprende, a gente vê tudo que o compositor quis dizer com aquela obra. Ele não só escreveu, né? Tem muita coisa por trás. E quem que pode participar das suas aulas? Todo mundo. De qualquer faixa etária? Qualquer faixa etária. É só chegar e, por exemplo... Nível de experiência? Não, nada. Com 6 meses de idade, o bebê já pode estar tendo aula de música. Já pode. Porque ele já tem toda a percepção auditiva. Então, como ela disse, é dos 6 aos 80, aos 90. Aos 100. Vai muito além dos 80. Isso. E quanto antes começar, né, Beatriz, já vai estimulando todas essas habilidades que a gente falou, né? Com certeza. Quanto mais cedo começar, mais vai se desenvolver, vamos dizer assim. E quais que são os seus contatos, então, para quem quiser fazer aula de música, quiser ter aula com você? Pode me seguir no Instagram, é beatriz.ribeiro19. Legal, e aí por lá mesmo eles já fazem contato com você por direct, né? Isso, ou pelo direct, ou lá na bio tem o meu WhatsApp. Entendi. Aí pode clicar lá e mandar uma mensagem. E assim, você tem toda uma formação musical, né? Isso aí te ajuda a desenvolver um método de ensino próprio, né? Você tem as suas características quando você está ensinando música? Sim, eu tenho... Como eu fiz desde muito nova a aula de música, né? Desde 7 anos eu comecei com aula de teclado. Depois fui pra flauta doce, fui pra flauta transversal, fiz saxofone, violino, teclado, fiz tudo. Então, assim, com isso eu consegui ver o que é importante e o que às vezes a gente pode usar para ensinar o aluno, né? Então, com isso desenvolvi um método, né, que eu ensino meus alunos com a parte de teoria e a parte prática também. Muito legal. E você percebe, ao aprender um instrumento, ele ajuda de alguma maneira em outro? Porque com línguas é assim, né? Conforme você vai aprendendo línguas, você fica mais rápido para aprender novas línguas, né? Com instrumento isso também acontece? Também acontece. Porque assim, ó, a parte teórica da música, ela serve para todos os instrumentos, né? Para voz e para todos os outros instrumentos. E a partir do momento que você aprende, igual eu falei, a teoria
mesmo e o que é a música, você só precisa da técnica daquele instrumento específico. Você aprende a lógica, a mecânica, A vamos dizer mecânica. assim, né? E aí depois você tem que se especializar naquele instrumento por causa do que o instrumento exige a mais de você. Mas a parte musical você já vai estar sabendo. Eu sei ler partitura, mas eu admito que para ler a clave de dó e a de fá lá, não sei não. Então deixa eu aproveitar, eu não entendo muito de música, partitura para mim é japonês, eu já falei em outra entrevista aqui, e eu trabalho a musicalização com a educação infantil, né? Seria o ritmo, né? O som alto, baixo, timbre. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, eu sei o que é melodia, mas o que é a harmonia? Ó, eu vou dar um exemplo. Acho Você não que tá com um fácil. instrumento muito bom para demonstrar, né? Eu tô aqui com a flauta transversal. Mas eu vou dar um exemplo de instrumento melódico e instrumento harmônico. O instrumento melódico é, por exemplo, a flauta transversal, que toca uma nota, vamos dizer de uma maneira bem simples, bem lúdica. toca uma nota por vez. O instrumento harmônico, ele toca mais de uma nota, toca acordes juntos. Por exemplo, violão, teclado, piano, certo? Então acho que deu pra dar uma... Agora deu pra entendi. entender. A voz também, ela é um instrumento melódico enquanto eu canto sozinho. Mas se eu faço um coral, por exemplo, ela pode se tornar harmônica, porque aí cada naipe do coral pode estar fazendo uma nota diferente e junta tudo e faz um acorde. E tem que ter harmonia. E tem que ter Isso. harmonia, principalmente isso. Entendi. Bom, então vamos aproveitar para ver o que aconteceu em São João. Já está todo mundo pronto para a volta às aulas? Com o novo almoxarifado do Departamento de Educação, a promessa é que o abastecimento de materiais para as escolas municipais seja muito mais eficiente. De acordo com a página oficial da Prefeitura, tudo que as instituições precisam para começar o ano está armazenado nesse prédio. E anote aí, as aulas começam no dia 3 de fevereiro. Saúde mental é um assunto que não pode mais sair de pauta. São João está alinhado com essa proposta. Na última quarta-feira, a Escola Municipal João Batista Scanapieco foi sede do primeiro Fórum de Saúde Mental, com a presença de servidores, profissionais da área, conselhos como dos direitos da mulher e de autoridades como a prefeita Terezinha. Agora, ações específicas para prevenção e cuidados da saúde mental dos servidores serão realizadas durante o ano. Então, falando de música que faz tão bem para a saúde mental, você esteve presente nesse fórum, né? A gente viu aí fotos suas lá. Como é que foi? Conta pra gente como que foi essa experiência. Então, foi na quarta-feira, eu gostei muito. Eu estava lá representando o Conselho dos Direitos da Mulher e 95% das pessoas que estavam lá eram da saúde. E eu estou sempre ligada na área de educação. Então, para mim, assim, foi muito bom eu sair daquela zona de conforto minha da educação e tá vendo os problemas, os desafios que os funcionários da saúde também passam. Porque às vezes a gente fica só no nosso departamento, né? Então foi muito bom, é muito bom participar. Você não estava lá como servidora necessariamente, né? Você estava lá como vice-presidente do conselho. Sim. Então é muito bom participar desses conselhos, porque você sai daquilo que você está sempre acostumado, né? E teve dinâmicas, e eu pude entender também o lado dos funcionários da saúde. E é interessante porque isso vai reverter em ações durante o ano focadas na saúde mental dos servidores, né? E isso é uma pauta que tem que estar cada vez mais presente, né? Hoje em dia, 2023, a gente já não pode mais ignorar a necessidade de tratar, de prevenir, né, doenças que possam prejudicar a saúde mental, né, transtornos, Sim. enfim. Agora, cada mês do ano tem uma cor representando, né? Janeiro é janeiro branco, Janeiro né? branco é da saúde mental.
Então, parece que vai ter uma ação do Departamento de Saúde e da Prefeitura mais voltado para nós, servidores municipais. Por exemplo, eu sou professora, tenho os funcionários da saúde, todos os outros departamentos, nós cuidamos das pessoas. E quem cuida de nós? Então o servidor está sempre lá preocupado com a cidade, né? Vai ter uma ação direta com a saúde mental, né? E os servidores municipais, vai ser oferecido esse serviço. Muito bom. Janeiro é branco e fevereiro é qualquer cor. Tudo é carnaval, né? Todas as cores. É arco-íris. Isso é folia. Não tem essa, não. E, Bia, falando de saúde mental, né? Eu não sei, muitas vezes pra mim o violão é uma forma de terapia. Você enxerga assim também a música ou você vê também de uma maneira mais profissional? Eu enxergo como uma terapia. Tanto que durante a pandemia eu vi muito que a música nos distrai, nos faz pensar além do que está acontecendo, né? Então, assim, a gente ficava às vezes em casa, sem saber o que fazer, né? Eu mesmo sempre estava acostumada com a correria de dar aula, de repente parou. E aí, o que me distraía era a música. Era tocar, ficar quietinha lá no quarto, tocando as músicas que eu gosto, né? Então... Eu acho tão gostoso. A gente, né, tem uma oportunidade de fazer uma coisa que as gerações anteriores não tiveram, que é gravar, né? Com uma facilidade enorme. Né? No máximo, as outras gerações tinham um gravador de fita cassete, né? A gente tem um celular ali, a gente pode gravar, pode postar. Eu acho tão legal quando sai uma coisa boa, né? Você toca, você às vezes canta também. Mesmo que seja um vídeo simples, é tão bom, né? Você vê, você tá fazendo aquilo, você tá produzindo aquela forma de arte, né? E você gosta de gravar bastante também, né? Eu gosto. Eu gravo bastante, né? No Instagram eu gravo bastante músicas eu tocando. E é uma forma de divulgar o trabalho, né? E inspirar outras pessoas também. Porque eu vejo que muita gente comenta ou manda pra mim assim: ai, que legal, Bia, você dá aula, meu filho gostou de tal música que eu postei, por exemplo, esses dias eu postei os hinos de time de futebol, alguns hinos. Ah, que legal. Aí o pessoal, nossa, Bia, meu filho torce pra tal time, gostou do seu vídeo, então isso é muito legal. Você postou também esses dias o Mundo Ideal do Aladdin, né? Isso. Nossa, eu já teria me conquistado ali. E qual que é a sua história, então, com a flauta? Como que você... Não só com a flauta, né? Com a flauta você foi depois, você falou, né? Qual que é a sua história com a música? Eu acho que desde pequena eu sempre gostei de música, né? E aí a minha mãe, eu agradeço muito ela por todo o incentivo que ela me deu. Me levava nas aulas toda semana, que eu fazia aula particular de música aqui, né? Em São João. E ela me levava toda a aula, chegava em casa, Bia, toca e o que você aprendeu na aula pra eu ver? Fazer a revisão, né? Fazer a revisão. E eu acho que isso foi que me motivou, porque se a gente não tem esse apoio, é muito difícil, né? Principalmente quando a gente é criança, que a gente quer chegar em casa, ver outras coisas, assistir televisão, mexer no celular, porque hoje tá muito, Exatamente. Né? A criança mexendo no celular. E a música é uma forma de tirar isso, fazer você usar mais o nosso cérebro pro bem, né? Pra coisas boas. E é muito estímulo. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa assim, eu sou meio influenciável, sabe? Então, às vezes eu vejo um filme, por exemplo, de algum jogador de futebol. Eu quero jogar futebol. Eu vejo um filme de um músico, eu quero tocar algum instrumento. Então, e a criança, ela tem isso muito aflorado, né? Então é difícil ela conseguir permanecer naquela atividade, né? Tem que ter um retorno para ela. Eu acho que a música, ela acaba se destacando das outras, porque o retorno é fácil de perceber. A própria criança percebe, nossa, eu toquei uma música que eu gosto, eu achei que era difícil, e olha só, saiu aqui, precisei estudar um pouco, mas consegui. Agora eu vou para uma mais difícil, né? Muito bom. E como a Bia disse, nós, professores, a gente está muito preocupado com essa questão do celular, porque a gente já vê reflexos e já tem pesquisas, como isso está afetando as crianças em todas as áreas. Não só escolares, muita ansiedade, muita depressão, porque fica
tenho saxofone e o que eu achei mais difícil foi conseguir soprar e sair algum som. Depois que eu entendi o que tinha que fazer com o lábio, aí foi que foi, porque são as mesmas notas, né? A mesma nota da flauta doce, inclusive. Mas, nossa, como é difícil você conseguir soprar a primeira vez e fazer aquilo lá, fazer algum som. A flauta tem umas particularidades assim também, né? A transversal, principalmente. Também. Quando a gente vai aprender, a primeira coisa é a embocadura, né? Você conseguir tocar, porque a flauta doce, a gente põe aqui ela na boca e sopra, ela sai, né? A flauta transversal, ela é diferente, os outros instrumentos também, instrumentos com palhetas, né? São diferentes. No caso do saxofone, tem palheta, né? Clarinete, também tem. E tem que fazer algum exercício de respiração? Olha, pensando na parte da flauta transversal, tem também. No canto, a gente precisa muito de exercício de respiração, né? E com os exercícios ajudam até a gente a respirar normalmente. Ajudam a gente a concentrar melhor a respiração. A respiração, quando a gente pensa do jeito que a gente está fazendo, ela ajuda também a gente a concentrar, a acalmar, né, a ansiedade que muitas vezes muitas pessoas têm, né? Inclusive, quem tem ansiedade, os psicólogos ou psiquiatras, eles passam um exercício simples de respiração para você, quando tiver uma crise de ansiedade, conseguir controlar. Então, os instrumentos, a flauta, no caso, ela é boa até para ansiedade, porque você está respirando direito, já, né, estudando. Ajuda muito. No curso de teatro a gente tem uma unidade curricular inteira só sobre voz, né? E a gente, muito disso, uns 60%, é sobre exercício de respiração. Queria que meu elenco entendesse isso, né? Infelizmente parece que é difícil. Mas o que foi, Tainá? Enfim, você tocou em orquestra, fanfarra, quais que são suas experiências aí fora da sala de aula? Eu toco nas orquestras, né? Tem a Orquestra Sinfônica Sanjoanense. Que eu acho que a maior parte das pessoas que já te viu em algum lugar acabou vendo, foi nessas apresentações. Foi, né? Nas apresentações. Tem também o projeto Música na Cidade, ou Cidade com Música, às vezes ele muda o nome, né? Porque ele é pelo PROAC, e também eu toco. Inclusive sigam nas redes sociais. E também eu toquei agora em 2022 na Banda Sinfônica de Poços de Caldas, do Conservatório Municipal, né? E a Você faz conservatório lá? Não, faz conservatório em Tatuí. Só que que chique, é o mais famoso, né? Só que eu faço no Polo em São José do Rio Pardo. Que legal. Que é mais pertinho, né? Fica mais fácil de ir. E então eu toquei lá na banda. A banda, ela é diferente de orquestra, né? A orquestra, ela tem instrumento de corda também. A banda não. A banda é só sopro e percussão. Então, eu toquei lá também e tive a experiência com a fanfarra, né? Que em 2022 eu fiquei comandando as fanfarras aqui de São João. Que, aliás, tem várias fotos que a gente está mostrando aí enquanto ela fala. E você falou da diferença de banda e orquestra, eu não sabia. Banda é sopro e percussão. Sopro e isso. percussão. Então, aquelas big bands de antigamente, esse nome faz sentido mesmo, né? Isso. Aquelas de jazz que a gente vê em filme e tal. Faz sentido. Entendi. E olha, Matheus, às vezes as pessoas reclamam de fazer uma faculdade de 4 a 5 anos, e hoje eu descobri com a Bia que o conservatório são 9 anos. 9 anos para você poder sair e dizer que está formado, mas a música você tem que estudar pro resto da vida, Sim, né? Não tem... eu não sabia que era tanto tempo. E assim, você já teve alguma experiência assim, menos formal com a música? Tipo assim, tocar em alguma banda de garagem ou juntar um grupo de amigos e fazer um sarau, alguma coisa assim? Você tem alguma vivência nesse sentido? Olha, não. Com essa banda, assim, eu tinha uma equipe pra casamento, tocar em casamento. Mas é formal, né? Então, assim, eu acho que informal... de uma certa forma, mas aí já são outros instrumentos, tem que ter um repertório diferente, né? E você curte esse tipo de arranjo, assim? Sim, eu gosto bastante. E principalmente eu gosto quando nós colocamos nosso sentimento na música, né? Por exemplo, sair da partitura e tocar junto com outras pessoas, o improviso, é muito, muito legal. Eu
participei cobrindo uma semana Guilmar Novaes que teve aqui em São João e eu pude assistir todos os competidores do concurso de piano que estava sendo retomado naquele ano. E assim, todos têm um nível de excelência tão alto que assim, detalhes técnicos praticamente não existem de um para o outro, não dá para diferenciar. Então o que os jurados veem muito é a interpretação, né? Então mesmo dentro da partitura, com todas as dinâmicas marcadas, ainda assim dá para interpretar a música, dá para ter a sua interpretação? Dá para interpretar. É bem... Você pode pegar uma peça e cinco músicos diferentes tocando. As 5 vão ser diferentes. Com certeza. E com a mesma partitura, mesma dinâmica, mesma articulação, vai ser diferente. Mas quando tem um maestro regendo, aí não. Aí é ele que está interpretando, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, ele que vai ser o intérprete, né? Colocar os sentimentos como forte, piano, vai ser a partir do maestro. Mas isso também é decidido muito durante os ensaios, não é ali na hora que o maestro vai ter uma luz e vai mudar alguma coisa no andamento ou na dinâmica, senão também a orquestra pode ficar meio perdida, né? Com certeza, na hora é muito difícil, assim. Ele, nos ensaios, o maestro fala, né, o que ele espera daquela peça, o que ele espera daquela música, que a gente ensaie em casa e faça nos ensaios para na apresentação sair conforme o combinado. No teatro a gente fala, tem um ditado, né, de que nada que não é ensaiado vai pro palco. Na prática não é muito assim não, mas enfim, na música eu acho que eles levam mais a sério, então. Má, você falou da fanfarra e a Bia e a gente estava conversando sobre a importância para as crianças da fanfarra, né, Bia? Sim. Que elas têm uma autoestima muito grande, não só de estar tocando um instrumento, mas estar fazendo toda essa musicalização, essas habilidades que nós já conversamos. E a gente está vendo imagem de aluninhos com diferentes modelos de... Não é uniforme? Não é uniforme? Uniforme, né? E, ô Bia, uma pergunta. Eu sou professora... Só para falar aqui, para quem está ouvindo, a gente não está assistindo, né? Os aluninhos é o Matheus Henrique de Souza Pereira, de 10 anos, e a Aline Rafaela Pinto Combi, de 10 anos também. A gente está vendo aí eles com os uniformes da fanfarra. Como professora, tenho uma sala, por exemplo, de 24 alunos. Uma fanfarra, quantos são mais ou menos? 40, mais ou menos. 40, ou mais. Então, como que você faz para ensinar música, que para mim, né, é algo tão complexo? Você faz grupinhos e ensina e depois junta todas as crianças. Como que é? Olha, foi bem difícil o começo, viu? Foi bem difícil, era a minha primeira experiência. Eu nunca tinha nem tocado em fanfarra, nunca toquei em fanfarra quando eu era criança. E nas primeiras aulas eu separei, né? Ensinei a ideia rítmica para todas as crianças. E depois, agora, nos últimos meses do ano, né? Tava tão fluindo, tão bem, que eu falava a ideia rítmica, as crianças mesmo conseguiam fazer com pouca ajuda. Então, assim, isso que era o meu objetivo. Ensinar a eles o que realmente é a música. Não só bater no instrumento e fazer imitação. Não. Saber mesmo o que... E eu estava até comentando com o Matheus que algumas crianças mais carentes, a única oportunidade que elas vão ter de estudar música mesmo, a parte teórica, a parte prática, seria na fanfarra. Sim. Né? E parabéns pelo seu trabalho. Eu ouvi muitas pessoas falando que nos desfiles iam para ver a fanfarra da cidade. Legal. E um tempo atrás a gente ainda tinha aqui em São João as escolas de samba, né? Como é o caso, por exemplo, da Sol Nascente, da Tia Sônia. Mas assim, além delas não existirem mais, eu acho que é mais difícil elas terem um profissional como a Bia, por exemplo, né? Uma pessoa que estudou em conservatório, né? Que tem uma expertise em vários instrumentos, já tocou em orquestra, em banda. Então, a escola de samba, ela até poderia ajudar, mas não é a mesma coisa, né? Não é aquele mesmo preparo que a criança vai ter numa fanfarra. Sim, e a fanfarra chamou atenção, né? Nós fomos convidados para tocar no desfile de Vargem Grande do Sul em setembro e foi incrível, assim, todo mundo
Exatamente, Marcos. E Bi, então, assim, a Bi, ela falou pra mim que ela queria que eu acompanhasse ela numa música. E eu acho que eu vou estragar a música dela, mas enfim, daqui a pouco a gente vai tentar fazer isso. Mas antes, você pode dar uma palhinha só você? Que eu acho que aí pelo menos essa parte já fica garantida. Você chegou aqui com o Trem das 11, é do Adoniran Barbosa, né? Isso. Quem deixou famoso foi Os Demônios da Garoa. Essa música, quando vocês tocam na orquestra, né, eu acho que é, tipo, grande sucesso, todo mundo sai cantando junto, até o maestro incentiva isso, né? Isso, todo mundo sai cantando, dançando, né? Agora, inclusive, eu vou fazer parte do grupo de choro Jorge Assad, daqui de São João. Sigam nas redes sociais, que vão trazer muitas músicas como essa, né? Chorinhos, samba, que é muito legal na nossa cultura, né? Eu imagino que agora você nem deva pensar mais pra tocar essa música, né? Ela já tá meio internalizada. É, já tá meio automático. Bom, vamos lá pra sala de aula? Sala de aula com Cláudia Cunha. Então, e na próxima semana, volta às aulas, dia 3, na rede municipal. O que os pais precisam estar atentos? Os pais, eles têm que estar tranquilos para passar essa tranquilidade para as crianças. As crianças que vão ingressar na educação infantil e as crianças do ensino fundamental também, porque sempre é uma mudança de professora, mudança às vezes de colegas. Então a gente tem que validar essa sensação que a criança tem de ansiedade, um pouquinho de medo. Então passe tranquilidade para os seus filhos, para que eles fiquem tranquilos. Por outro lado, a gente tem que sempre trabalhar com a criança que os adultos trabalham e o trabalho da criança é ir na escola. Isso é inegociável, não tem opção. Tem que manter a autoridade, né? Tem que manter a autoridade. Então, quando tem essa mudança, as crianças reclamam que não querem ir na escola. Não, é inegociável, tá? A criança precisa ir na escola, ela precisa crescer, ela precisa estudar. Crescer às vezes dói. Então, quando ela está fazendo essa mudança, ela tem que passar por isso. Porque senão, Matheus e Bia, vai criar um adulto infantilizado, um eterno adolescente. Então, a criança, com o apoio dos pais, elas têm que enfrentar as mudanças de um modo calmo, tranquilo, e isso vai ser para o bem dela, para o crescimento dela. Mal sabem as crianças que quando elas crescerem, trocar de sala de aula vai ser uma bênção, né? Não poder mais ver aquelas pessoas, trocar por novas pessoas. Mas, por falar em pessoas, principalmente as crianças que são da educação infantil e vão para o ensino fundamental, é uma mudança muito grande, né, para elas. Então, elas começam a falar que não gostam da professora, e até no fundamental, quando muda de uma professora para outra. Então, pedir para a mãe não entrar nessa conversa das crianças. Por quê? As professoras, elas são preparadas, estudadas, tanto a nível psicológico como a nível de didática.
Então, professora, acho que em pouquíssimos casos, ela está lá para fazer o bem para o seu filho. É uma mudança que eu senti muito grande quando eu estudava, né, foi do pré para o fundamental. Porque a gente tinha uma professora só por ano, né? E no fundamental era uma professora por matéria. Então foi assim, começou uma mudança muito grande, não era mais caderno de recado, era agenda, a gente que tinha que se organizar, né? O que é muito bom, mas também é meio assustador quando... Então, Matheus, mas aí a criança fala, eu gostava da outra professora. Sim, a gente cria um vínculo, mas os pais têm que ver que vai criar um vínculo com a outra professora também. E a criança, ela tem que se acostumar a não gostar de outra pessoa. Ela não precisa gostar, mas tem que respeitar. Porque na nossa vida inteirinha vai ter pessoas, ou nossos patrões, ou pessoas que nós convivemos, que nós não vamos gostar por algum motivo, mas nós vamos respeitar. A maior parte das pessoas, a gente não vai gostar. Eu assim. gosto! Você gosta também, né, Bi? Eu tô brincando. Ou será que não? Não sei. É uma queixa muito assim, principalmente eu que sou professora, algumas mães vêm pedir opinião. Ô Cláudia, ele foi para outra escola, mas aquela professora, ele não gosta. Ele não tem que gostar, ele tem que respeitar. Como eu disse, é inegociável não ir na escola, é inegociável não fazer as tarefas de casa. Você está dando responsabilidade para a criança. Então, a minha dica, volta às aulas, é essa. Já chegou o material das crianças, com as imagens que o Matheus mostrou. É muita coisa, né, Matheus? Encheu lá o novo almoxarifado. Eles vão estar recebendo todo o material, não vai ter lista de materiais, uniforme. Então, prefeitura fazendo a parte dela, professores, cabem aos pais fazerem a parte deles e os alunos também. E é legal que aí os alunos podem aprender que, na verdade, o afeto ele vem com o tempo, né? Eu acho que é impossível que o aluno passe um ano com a nova professora e não se afeiçoe a ela, assim como ele era afeiçoado à antiga, né? Sim, é o que acontece, né? E também, vamos supor, numa sala de aula, tem 20 alunos, 19 amam a professora e sempre tem uma mãe, assim, com uma criança, né, que causa alguns problemas. Será que o problema é da professora? Então, mães, fiquem alertas com isso, tá? Você é responsável pela criação do seu filho e pela saúde mental. Então, aí já relacionou todos os assuntos do dia, né? E lembrando, né, uma coisa importante aí, aproveitando que a gente está falando de volta às aulas de material, lembrar que o peso máximo da mochila é de 10%, né? Isso é um cálculo assim meio por cima, mas é de 10% do peso da criança. Então ela vai vir com vários materiais novos, então ficar atento a isso, porque isso pode prejudicar a formação óssea da criança, né? Você tem uma perguntinha pra gente? Que eu ainda não tenho a vinheta, mas eu prometo que em breve teremos. Claro que eu tenho. Qual é o tema do programa? Música. Música. Então, Bia, eu faço uma perguntinha, uma lembrança afetiva da tua primeira infância, do 0 a 7 anos. Então já vai lá, pensa na Bia pequenininha. Só que hoje não vai ser assim, livre, vai ser dirigido. Então, pra Bia, música... Cada vez mais complexas as regras desse jogo, né? Tá mais complexo. Eu trouxe... Olha só, e eu falei sem querer disso hoje. Parece que nós combinamos, né? Olha, eu vou falar como que é o programa. Eu não sei o que o Matheus vai falar, ele não sabe o que eu vou falar e nós não passamos pauta para a entrevistada. Isso, é assim. Então, isso daqui, o que é, Bia? Um rádio? Não. Ela não disfarça a idade, né? Ela é novinha, ela é mais novinha, o Matheus já sabe. Eu sei, mas não com muita propriedade. Isso aí foi da minha primeira infância. Isso aí é um tocador de fita cassete, né? Não, é uma fita cassete. Ah, uma fita? Nossa, ficou tão ruim o desenho assim. Não, é uma fita cassete. Achei que era um tocador. Mas tudo bem. Isso aqui na era paleozoica que eu vivi, era muito usado. Fita cassete, rádio gravador. Geração Y, né? Oi? Geração Y. Isso. Eu sou a X. Nossa. Não faz pergunta difícil. Eu não me preparei para essa parte do programa. Enfim, isso aqui é uma fita cassete. Eu ia trazer
fazer a original, eu só tenho uma fita cassete original, que é Xuxa Só para Baixinhos, que o Matheus, eu comprei pra ele, aquela dos patinhos, 5 patinhos. Ele escutava ela várias vezes. E a fita cassete demorava horas pra gente gravar com o rádio gravador. A gente ligava pra rádio, pedia pro locutor, eu quero uma música. Aí a gente ficava gravando a fita e rezando pra ele não falar no meio da música, né? É porque é uma forma de pirataria, né? Sim, ou se você podia ir numa loja de discos, né? Você sabe que é disco? Sei. Não, porque ela é novinha, né, gente? Mas ela é musicista. Mas ela não soube que era Tá, isso. tudo bem, é difícil. É porque não era o tempo dela. Então, aí você podia pedir, você fazia, não era uma playlist, era uma lista de músicas no papel, escrito à mão. Aí você podia pedir para gravar. Então, Bia, a sua lembrança afetiva, você vai abrir aqui, você vai ler pra gente e vai cantar, um pedacinho pelo menos. O que será que é isso? Uma música que me marcou na infância e por quê? Então, primeiro você responde e depois você canta um pedacinho. Uma música... Olha, foi a primeira música que eu toquei na flauta na escola. Eu acho que foi essa. Flauta doce Flauta ainda, né? doce. Eu acho que foi essa música que marcou, que chama Paz pela Paz. Canta um pedacinho. Eu vou tentar tocar, vou ver se eu lembro. Eu tocava. Melhor ainda. Imagina uma Você já criança chegou com essa? tocando uma música dessa em casa. Essa música, ela fala: a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. É linda essa música. Aí ela fala, o refrão é paz, pelas crianças, pelas florestas, pela beleza de amar. Então é uma música muito linda e me marcou, porque eles me chamaram para tocar na escola. Eu estudava lá no Procópio, sabe? E, nossa, me marcou muito. É verdade, eu tinha até esquecido dessa música. Foi bom essa pergunta que me fez relembrar. Não, mas o objetivo da memória afetiva, da lembrança afetiva é isso. Verdade. Nossa, muito lindo. E que Bia, mensagem, parabéns. né, que a música traz. E por acaso você consegue lembrar assim, o nome da professora ou do professor que... Ela já é falecida, a professora Juliana, que ela sabe, a professora, ela era minha professora excelente. Toda aula ela lia alguma frase pra gente, que me marcou muito também. Muito legal. Então, professores que fazem a diferença total na vida dos estudantes, né? Bom, vamos aproveitar então que a gente está falando de arte, né? Vamos ver o que está na seção em cartaz. Sessão em cartaz. Versão brasileira Acontece Produções. Foi dada a largada para a maior premiação do cinema internacional. O Oscar 2023 será apresentado no dia 12 de março. E aí, você costuma assistir aos indicados para se preparar para a cerimônia? Então, agora é a hora. Nada de novo no front. Avatar, O Caminho da Água. Os Banshees de Inisherin. Elvis. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Os Fabelmans. Tar. Top Gun Maverick.
Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres. E Bia, você também costuma se apresentar solo ou geralmente você tá sempre com a orquestra? Como que é? Geralmente eu tô sempre com a orquestra, né? Solo eu apresentei no conservatório, a gente tem os recitais de classe, aí é solo mesmo. É você sozinho tocando a peça dos bimestre ou do semestre. Entendi. E assim, que dicas musicais que você poderia dar para quem está começando ou para quem quer se desenvolver especificamente em um instrumento? Olha, eu vou falar algumas dicas. Primeira coisa, você querer mesmo, né? Querer, porque não é fácil, é difícil e você tem que se empenhar naquilo, né? Porque exige muito para você tocar bem. Igual você falou, tocar mal é fácil. Então, essa é a primeira dica. E eu acho também que você procurar um bom professor, procurar saber mais sobre a música, ouvir bastante músicas, né, pra ver o que você mais gosta. Às vezes, ouvindo uma música, você fala, nossa, tem um contrabaixo nessa música, acho que eu quero tocar. Tem uma bateria, acho que eu achei legal. Então, tem disso também. Aliás, a virada de chave para muita gente é quando a pessoa consegue começar a perceber o baixo na música, né? É verdade. Que aí ela percebe, nossa, olha só, tem vários instrumentos, né? Não fica ouvindo só a guitarra e o cantor, por exemplo, né? Não, eu não consegui ainda. E eu acho que eu me queimei, porque eu falei que tocar mal é fácil, né? Mas faz muito tempo que eu não toco violão e eu vou tentar acompanhar a Bia aqui. Mas vamos ver o que vai sair. A gente vai fazer um corte aqui, eu vou aparecer sem microfone, já com o microfone no violão. Vamos ver o que vira. Acho que saiu mais ou menos, né? Muito bem. Vamos voltar então. Depois dessa demonstração aqui, que eu tentei fazer meu melhor, gente. Espero que tenha ficado legal no vídeo aí. A Bia tocou perfeitamente. Eu dei umas enroscadas, mas faz tempo que eu não toco, né? Mas tá bom, tá bom. Eu acho que eu não cheguei a tocar mal, mas deu pra brincar. Bia, no final do programa a gente costuma pedir recomendações para os nossos convidados de filmes, livros, séries, o que você estiver consumindo no momento. Você trouxe alguma pra gente? Eu trouxe uma recomendação de filme. Ótimo. É um filme infantil. Eu sou suspeita pra falar que eu adoro filme infantil. Mas chama Viva a Vida é uma Festa. É o meu top 3 de filmes da vida. Não é só de filmes infantis, não. É da vida. Olha, ele
esse filme é incrível e ele fala por si só o poder da música. Com certeza. Com certeza. Aliás, o poder... Nossa, até arrepiei aqui já. E assim, ele mostra também no filme o que muitos artistas, não só músicos, muitos artistas sofrem, que é a família não apoiar. Isso. Né? Que é a família não gostar disso, mas depois eles mudaram de opinião, né? Mas não gostar e o apoio é super importante, né? E no final do filme, eu não vou dar spoiler. Por favor, esse spoiler não. Mas é muito incrível. E um outro assunto importante que esse filme trata no mundo da música, né, é aquele negócio de a música fazer sucesso, a sua música fazer sucesso na boca de outra pessoa, né? Sim. Que às vezes você é o compositor, mas ela vai fazer sucesso na boca de outra pessoa. E aí você pode se frustrar ou lidar com isso, né? O próprio Zezé de Camargo a gente vê isso no filme dele, né? Ele fala. Então eu já quero assistir esse filme, né? Eu já te convidei para assistir esse filme. Você já me convidou, mas eu não sabia que você não teve a ênfase que a Bia teve para vender o produto. Entendi, então, agora eu vou assistir. Mas assim, esse filme quando começa, ele é tão bonito visualmente também, quando ele começa já dá vontade de chorar, sabe? Tipo, o primeiro acorde que toca, quando tá mostrando as bandeirinhas ainda ali no começo. Nossa, é um filme maravilhoso. É verdade. Maravilhoso. E você, o que nós temos para hoje? Bom, para hoje nós temos um livro da Monja Coen, e é a autobiografia dela, O que eu aprendi com o silêncio. Eu aprendi muito com esse livro, eu gosto muito dela, e depois que eu estava estudando, eu fui dar uma palestra sobre como o grito, as discussões afetam a gente, porque quando você está discutindo, gritando, o cérebro joga cortisol na tua corrente sanguínea e te prejudica muito. E o silêncio, ele é importante por isso, porque para brigar, para discutir, precisam duas pessoas. Então, depois de ler esse livro, eu cheguei à conclusão que tudo bem a outra pessoa ter razão. Eu quero estar com o meu corpo bem, sem ansiedade, sem depressão. Então, o silêncio, algumas vezes ele é muito importante, né? Porque a gente tem que se relacionar com as pessoas, mas nem todas as pessoas estão dispostas a ter uma interação positiva, né? Então, fique com a sua razão, eu fico com o meu silêncio e com a minha saúde mental. Exatamente. E já que a Bia falou de Viva, né, que é uma animação mais recente, de 2018 ou 2017, se eu não me engano, eu vou aproveitar e também vou recomendar uma animação da Disney, só que de 1939, que é a Branca de Neve e os Sete Anões. Porque eu tive uma aula na sexta-feira sobre dublagem com o Davi Ribeiro, ali, o coordenador do Senac, a parte de comunicação, e ele citou esse filme porque foi dublado pela cantora Dalva de Oliveira aqui no Brasil, porque era muito difícil encontrar dubladores que cantavam, e é um musical, né? Então ela faz um trabalho, nossa, incrível, e até hoje a dublagem é a original, né? Ainda bem que não foi redublado, eles remasterizaram e a gente ainda pode acompanhar a dublagem original. E o filme é uma obra-prima, né? Se eu não me engano, a primeira animação colorida da Disney, que ganhou Oscars e tem um trabalho de sombra, nossa, vale a pena até hoje assistir, ele não envelheceu. Bom, com essas recomendações, normalmente eu gosto de terminar com uma pergunta mais reflexiva. Então, assim, muito se fala, né, Bia, dos benefícios que a música traz para quem pratica. Mas o que eu gostaria de perguntar é, na sua opinião de musicista, o que nós podemos fazer pela música? O que a música precisa? A música... Pergunta difícil. Uma pergunta difícil. Olha, eu acho que apreciá-la. Porque a música, ela já fala por si só. Igual a gente estava falando das interpretações, né? Se a gente assistir 5 gravações assim que são diferentes, então eu acho que é apreciar. Apreciar o trabalho, principalmente dos músicos e das musicistas, né? Todos. E valorizar, porque é muito importante.
instrumento em si é uma obra de arte, né? É bonito de Sim. ficar... E com a Bia tocando, parece que é tão fácil. Parece que a flauta vai sozinha. E eu tive a impressão assim, que até eu consigo, porque não desafina de jeito nenhum. Parece até que ela estudou a vida inteira para Sim. fazer isso, né? Bom, então, quer deixar mais uma vez aí o convite para as pessoas te conhecerem, fazerem aula, redes Sim, sociais novamente? sigam lá no Instagram, beatriz.ribeiro19, podem mandar mensagem pelo direct, ou lá na bio vai ter o acesso para o meu WhatsApp. Mande uma mensagem e venha fazer parte desse mundo lindo que é a música. Então nós terminamos mais uma edição do Eu Acontece. queria fazer uma perguntinha para você, ou para você. Olha, Vamos lá, então. como a gente está falando de música, eu quero ver qual dos dois, mas não sei se é a música que você curte, vai saber quem falou essa música, essa frase. Eu não vou ser apenas uma estrela do rock, eu vou ser uma lenda. Olha, eu fico entre Elvis e Freddie Mercury. Eu não sou muito Fred Mercury. Ah, olha só. Perdão. A gente vai pela Repetiu. personalidade, né? Eu não vou ser apenas uma estrela do rock, eu vou ser uma lenda. Desafio aceito, ele conseguiu cumprir. Bom, então nós terminamos mais essa edição do... Posso terminar o programa? Agora terminou, gente. Terminamos mais uma edição do Acontece. Muito obrigado pela companhia, pela audiência e a gente se vê no próximo domingo.